Os destaques desta segunda-feira. Com 3,3 mil vagas para instituições públicas no Amazonas, lista de aprovados no SISU será divulgada nesta segunda-feira. Casa de show é fechada durante fiscalização da Operação Alegoria Proibida. Apesar de fim de um recesso parlamentar, Congresso só iniciará trabalhos na próxima segunda-feira. Brasil enfrenta escassez de água em meio à abundância, diz diretor da ANA. Exército afegão sofre ataque terrorista com 9 mortos e uma dezena de feridos. Bebê de 2 meses é morto pela própria mãe em Manicoré. Homem executado com 15 tiros no Zumbi. Durante assalto, bandido acaba morto no mutirão. É o Jornal da Manhã que está começando, 5:49. Previsão do tempo. Para o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pode fazer calor hoje, apesar da probabilidade de chuva, com os termômetros esbarrando nos 35 graus. O Clima Tempo fala em 32 graus e com probabilidade de 90% para chover 10 milímetros. É de 25 graus a temperatura do momento aqui no sítio histórico da cidade, com 89% de umidade no ar. Em direção oeste, os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Hoje é segunda-feira, 29 de janeiro. É dia de São Valério. Chegamos aos 29 dias do ano e faltam 336 para acabar 2018. Dia Internacional do Anceniano. São normais operações de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1886, Carl Benz patenteia o primeiro automóvel bem sucedido a gasolina. 1996, presidente Jacques Chirac anunciou um fim definitivo para o teste de armas nucleares francesa. 1905, morre José do Patrocínio, jornalista, escritor e ativista político brasileiro. 2002, em seu discurso sobre o Estado da União, o presidente George Bush descreve regimes que patrocinam o terror como um eixo do mal, no qual ele inclui o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte. 2017, atentado à mesquita de Quebec. Alexandre Bissonette abre fogo na mesquita de Saint Foy, Quebec, matando 6 e ferindo outros 19. 5:55. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Casa de Show Clube do Pará, localizada na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, foi fechada na noite do último sábado durante a ação de fiscalização da Operação Alegoria Proibida. O local não possuía o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, extintor de incêndio e série de emergência, além de outras irregularidades. O local foi multado e está fechado para qualquer evento até que os proprietários regularizem o estabelecimento. No sábado, as forças de segurança do Amazonas percorreram as bandas do Jangadeiro, do Boteco, da Chiquita, da Glória, a banda da FM o Dia, realizadas no centro-sul, oeste e sul da capital. Durante o período carnavalesco, a Polícia Militar do Amazonas atuará com um efetivo de mais de 4.000 servidores, realizando o policiamento a pé, além de mais de 400 policiais motorizados. A polícia estará presente em todos os blocos, bandas e eventos carnavalescos. 5:52 em Manaus. Muitas viaturas eram vistas agora, neste fim de madrugada, início de manhã, nos principais terminais de ônibus da capital. Alberto Peregrino, o que está acontecendo? Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Eu te comentava essa questão logo no começo da madrugada, Paulo Guerra, e nós passamos novamente agora há pouco e as viaturas continuam posicionadas, tanto também, Paulo Guerra, nas garagens quanto nos terminais por onde passamos. Terminais 4 e terminal 5, o 5 localizado na rotatória do São José, um terminal de maior movimento na cidade, sem dúvida nenhuma. E até o presente momento, Paulo, tudo dentro da normalidade. Mas, Peregrini, isso seria um indício de que poderia acontecer uma paralisação, de repente, dos rodoviários? Paulo, a qualquer momento, né? É o que eles dizem, né? Os rodoviários a qualquer momento, devido às empresas não estarem cumprindo o que prometeram, o que foi acordado com eles, a qualquer momento pode haver paralisação, sim, Paulo. E a expectativa é que agora seja uma paralisação de grande porte. Durante a semana nós noticiamos aí paralisações em terminais de bairros, em terminais de integração, e quem sabe pode até haver uma grande paralisação, e com isso a polícia já está aí a postos para qualquer eventualidade. Os ônibus sairiam das garagens e parariam nos terminais, seria por aí, Peregrino? Seria por aí, né, Paulo? Porque as linhas obrigatoriamente têm que passar pelos terminais, tanto os coletores quanto os ônibus de integração, os grandes, os famosos
pata-choca, né, Paulo? Então, os ônibus pequenos rodam dentro do bairro, deixam nos terminais, depois o ônibus grande vem para levar até o centro. E uma paralisação no terminal significa uma paralisação em todo o sistema. Nós não estamos dizendo aqui que está acontecendo uma paralisação. Há uma prevenção quanto a uma provável paralisação. Porque toda semana está acontecendo paralisação, é de se prever que possa a qualquer momento incluir outra, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, o que chamou a atenção também, a gente ficou assim, por que guincho? Tem guincho na área, Paulo. Tem guincho do Detran, tem guincho lá no Terminal 4 e no Terminal 5. A gente já fica, né, já fica pensando, será que é alguma operação do Detran também para pegar ônibus aí irregular? Não sei, vamos aguardar, Paulo. O que eu posso dizer é que tem muita polícia no terminal e que a movimentação é tranquila também por parte tanto dos ônibus quanto dos passageiros. Peregrino, eu gostaria da tua atenção para esse fato, já que precisamos acompanhar o que na realidade está em marcha, o que pode acontecer e por que a presença da polícia nesses terminais. E daqui a pouco eu gostaria de informações mais precisas aqui para os ouvintes do Jornal da Manhã sobre o que na realidade está acontecendo nesses terminais com a presença das forças policiais. Missão dada é missão cumprida, Paulo. Vamos agora nos dirigir aos terminais, vamos procurar saber o que está acontecendo realmente. Se é só um ato de prevenção, se vai haver alguma operação, porque realmente chamou a atenção o grande número de viaturas, de policiais, principalmente no Terminal 4 e no Terminal 5, Paulo. Então vamos aguardar, Peregrino. Peregrino, aconteceu uma morte na estrada. Quem foi que morreu, Peregrino? Um homem até o momento não identificado, Paulo. Esse homem morreu atropelado. Foi no quilômetro 72 da BR no 74. O carro do Instituto Médico Legal chegou agora há pouco com o corpo desse homem que sequer foi identificado ainda. Esse acidente aconteceu agora de madrugada? Agora na madrugada de hoje, Paulo. Um homem estava conversando com familiares lá no Zumbi dos Palmares. O que aconteceu, Peregrino? Ele era ex-presidiário, Paulo, né? Informação que nos chega. Ele era ex-presidiário, conversava na frente da casa dele, conversava com a mãe, conversava com os demais parentes, quando de repente chegou um carro misterioso. E desse carro desceu, Paulo, um pistoleiro que disparou 15 tiros contra a vítima, que acabou morrendo na hora, morreu no local dos disparos. 15 tiros o homem foi executado e durante um assalto um bandido se deu mal. Ainda bem, né, Peregrino? Pois é, Paulo, ele escolheu a pessoa errada para assaltar. Ele escolheu o justiceiro fantasma. Ele anunciou o assalto apontando um revólver 38 para a vítima. A vítima fez aquele H que ia tirar a carteira do bolso. Quando puxou, foi um revólver. Paulo disparou rapidamente, certeiramente no coração da vítima e acabou morrendo na hora. O outro que estava com ele, um comparsa, fugiu desesperado de uma motocicleta. E no lugar da carteira estava o revólver, não é, Peregrino? Estava um revólver, Paulo. Ele disparou bem no peito da vítima. É mais um bandido que morre durante assalto na cidade. Esses corpos já foram liberados, Peregrino, ou ainda estão no IML? Todos já liberados, Paulo Guerra, para o posterior velório e depois o sepultamento. Já foram todos liberados. O Instituto Médico Legal também realizou aí dezenas de exames de corpo de delito, trabalhou rapidamente, e já liberou todas as pessoas que procuraram aqui no Instituto para fazer os exames. Alberto Peregrino vai voltar daqui a pouco com outras informações aqui no Jornal da Manhã. Bom trabalho para ti. Muito bem, daqui a pouco a gente volta assim, também destacando, Paulo, assaltos a ônibus acontecendo de novo. Nós temos 3 para destacar, todos ocorridos nesse final de semana. Daqui a pouco mais detalhes. As informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Taxistas de Manacapuru e outros municípios que fazem transportes passageiros até Manaus estão insatisfeitos com a taxa cobrada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos concedidos ao Estado do Amazonas, a ASAM, e podem fechar a Ponte Rio Negro caso não chegue a um acordo. Segundo os taxistas, a taxa no valor de R$19,90 é um absurdo e pode prejudicar o único meio de transporte rápido até Manaus. O taxista Raicelino Braga, da Engataxi, diz que é injusta a cobrança da taxa e relata o motivo. Não é justo, Zegdeg, pelo fato da gente já pagar tantas taxas, pagar vistoria para a SAM, essa estrada só buracos, a gente tem que pagar ainda R$19,90 a cada ida nossa em Manaus. Isso não é justo e a gente não vamos aceitar. Iranduba, Novo Airão, Manaus, Taguatiara, Presidente Figueiredo, Rio Preto, todos os taxistas estão revoltados com isso porque isso não é justo para nós. Nós não vamos concordar com esse tipo de coisa que a SAM reparou aí. Nós entramos em contato com alguns deputados e nós
nós vamos ver a melhor medida pra gente fazer. Ninguém quer briga, ninguém quer nada, a gente quer resolver tudo pacificamente. Agora, se não houver nenhum acordo que quebra essa taxa, nós com certeza vamos fechar a estrada, vamos fechar a ponte. A Celina disse ainda que além da taxa de R$19,90 para taxista, cada ônibus sofrerá o pagamento de R$50 por viagem. A cobrança da taxa passará a vigorar a partir do dia 5 de janeiro. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg-Deg. 6h03 em Manaus. O prefeito Arthur Vigílio Neto vai ministrar hoje uma palestra na Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro às 15 horas. O evento é realizado por apoiadores dele na sua pré-candidatura à presidência da República. Na ocasião será lançado o movimento Vamos Discutir o Brasil, que pretende, por meio do debate amplo e do embate de ideias, construir melhores alternativas para os desafios que o país enfrenta. A agenda de enfrentamento à violência, abuso e exploração de crianças e adolescentes será ampliada aos municípios do Amazonas pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, nesta terça-feira às 9 horas da manhã, através do Centro de Mídias da Secretaria de Educação e Qualidade do Ensino. Com o tema Fique Atento Denuncie, a campanha de proteção ao público infanto-juvenil tem o objetivo de informar, coibir, receber denúncias e fazer encaminhamentos quanto a crimes de violência sexual, trabalho infantil, uso de álcool e outras drogas, tráfico humano e desaparecimento de crianças. A ação vai contemplar Manaus e interior e o chamado para a adesão dos municípios será por meio de videoconferência pela qual a SEJUSC, SEDUC, SES, SEC, SSP, Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e Conselho Estadual da Criança e do Adolescente vão interagir com o poder público e a sociedade civil do interior. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, por meio da Comissão Permanente de Concursos COPEC, lança edital de processo seletivo para cursos de especialização técnica de nível médio. São 174 vagas para cursos a serem realizados aqui em Manaus. As inscrições acontecerão pela internet no endereço www.concursoscopec.com.br no período de 31 de janeiro a 5 de fevereiro. E ainda complementando, a seleção será feita por meio de análise do histórico escolar, tomando como base o coeficiente de rendimento do estudante do curso técnico correspondente, não a taxa de inscrição. O projeto Sinaleiras encerrou a sua primeira etapa neste domingo. A ação, que tem como intuito combater o trabalho infantil em semáforos de Manaus, será retomada no dia 19 de fevereiro com um novo projeto de ocupação, segundo informou o governo do estado. Não foi informado como se dará essa segunda etapa. Na primeira, o projeto contemplou a realização de cada colônia de férias sim, na rua não, que resultou em 4.687 atendimentos para crianças, adolescentes e familiares nas áreas de assistência social e jurídica, educação básica e profissionalizante, saúde, cultura, esporte e lazer. Também incluiu a Operação Esperança, com ações de conscientização contra o trabalho infantil e a mendicância nas sinaleiras de Manaus. Definida a data para a entrega das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no município de Iranduba, quem tem os detalhes é J. Rai. Depois de uma espera de mais de 5 anos, as famílias de Iranduba, contempladas pelo programa federal Minha Casa Minha Vida, vão poder finalmente realizar o sonho da casa própria. A Caixa Econômica Federal sorteou na última sexta-feira 73 unidades habitacionais, de um total de 330 do residencial Maria Zeneide, localizado no quilômetro 7 da rodovia AM 070, no ramal das Acácias. As outras 257 unidades já haviam sido sorteadas anteriormente. De acordo com a assessoria da secretária de Assistência Social de Iranduba, Thelma Viana, a entrega das casas do residencial Maria Zeneide está prevista para o próximo dia 9 de fevereiro, faltando apenas a confirmação do Ministério das Cidades. Thelma Viana, representando o prefeito Francisco Gomes e o secretário executivo de Habitação e Regularização Fundiária Juscelino Mendonça, assistiram ao sorteio na agência da Caixa Econômica Federal aqui no município. O procedimento foi feito em Manaus e transmitido em tempo real. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio,
J. Rai. 6h07 em Manaus. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, por meio do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública, realizará às 9 horas desta segunda-feira a aula inaugural do curso de formação da Polícia Civil do Amazonas. A cerimônia terá a presença do governador Amazonino Mendes e será realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques. Ao todo, 228 candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil, realizado em 2009, participarão do curso. O Programa Amazonas Saúde Itinerante da Secretaria de Estado de Saúde, Suzam, realizará entre janeiro e fevereiro deste ano 1.600 consultas oftalmológicas no interior do estado. Os atendimentos iniciaram no dia 13 deste mês e já alcançaram os municípios de Iranduba, Tabatinga e Benjamin Constant. Os próximos a serem visitados são Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Anaturã, Santo Antônio do Içá e Tonantim. Em média, 200 pessoas estão sendo consultadas em cada município. 6h08. A 51ª Zona Eleitoral de Presidente Figueiredo reformou a decisão que cassou o mandato do prefeito do município Romeiro Mendonça e do vice-prefeito Mário Abraão, proferida em 15 de dezembro do ano passado. As informações são da prefeitura daquele município. A nova decisão, proferida no último dia 25 pelo juiz Roger Luiz Paz de Almeida, acolhe os embargos de declaração, recurso impetrado pelos gestores municipais e torna improcedente a representação que deu origem à cassação apresentada pelo Partido Avante, antigo Partido Trabalhista do Brasil, PTdoB. Na ação da investigação judicial eleitoral, o Avante alegava que os recursos doados para a campanha de Romeiro ultrapassavam o limite estabelecido em lei de 10% da renda anual dos doadores, tese que foi derrubada pela defesa. Dispostos a realizar auditorias preventivas a partir deste ano nas recém-descobertas reservas de gás e petróleo em solo moçambicano, membros do Tribunal Administrativo da República de Moçambique visitaram neste fim de semana as instalações da Petrobras da província petrolífera de Urucu, em Quari. O juiz conselheiro Januário Guibunda e o procurador-geral de contas André Paulo Cumbi foram levados à base de Urucu pela conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado, TCAM, Yara Lins dos Santos, e o conselheiro Júlio Pinheiro. A comitiva africana veio ao estado fazer um intercâmbio no TCE na área de auditoria ambiental. Em 3 dias eles estudaram as estratégias de atuação da Corte de Contas, manuais e resoluções, tiveram acesso às leis de relações federais que tratam do assunto e verificaram os resultados alcançados nas fiscalizações de resíduos sólidos, abastecimento de água, unidade de conservação, entre outros. O Tribunal de Moçambique pretende assinar ainda este ano um termo de cooperação técnica com a Corte de Contas do Amazonas. Na base de operações, geólogo Pedro de Moura, eles visitaram as zonas de compensações ambientais, de viveiros de mudas e de reflorestamento, conheceram os postos de manutenção e as áreas de produção de petróleo e gás natural e de tratamento de resíduos, além dos licenciamentos ambientais da Petrobras. A lista dos selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada SISU do Governo Federal será divulgada hoje, com 3.328 vagas para instituições públicas no Amazonas. O resultado será divulgado pela internet. A lista vai estar disponível nesse site: sisu.mec.gov.br. O candidato selecionado precisa verificar na instituição de ensino em que ele foi aprovado o local, horário e os procedimentos para a matrícula, que pode ser feita a partir de amanhã e até o dia 7 de fevereiro. Polícia. Um bebê de 2 meses foi morto ontem em Manicoré, no interior do estado. Presa suspeita de cometer o crime que teria sido cometido após a mulher chegar de uma festa durante a madrugada. A avó da criança contou que dormia ao lado da neta em sua casa no bairro Manicorezinho quando a mãe chegou bêbada e pegou a filha. Pela manhã, a suspeita teria voltado para casa com a criança já morta nos braços. De acordo com o sargento Messias da Polícia Militar, o bebê tinha marcas roxas ao redor do pescoço e apresentava sangramento nas narinas. Um laudo é preparado pelo Hospital Regional Dr. Hamilton Cidade para comprovar a causa da morte. A mulher foi levada para a delegacia do município, onde fica à disposição da Justiça. Alberto Pellegrini, o transporte coletivo em Manaus sem anormalidade.
operando de maneira normal e tranquila. Para o ouvinte do Jornal da Manhã que usa o transporte coletivo, a difusora, o Jornal da Manhã informa que está tudo normal, está tudo dentro da normalidade, tem ônibus na cidade, não houve nenhum tipo de paralisação, Paulo. Pelo menos até o momento, não é, Peregrino? Até o presente momento, né, Paulo? E alguma informação sobre a presença de viaturas policiais dos terminais, Peregrini? Pois é, Paulo, conversava com os policiais, conversava com o pessoal do transporte coletivo também, disseram que é apenas uma questão de prevenção, para que se houvesse alguma anormalidade, a polícia já estaria nos principais locais aí do transporte coletivo. É como você bem colocou no começo da edição, Paulo, trata-se de uma ação preventiva nesse momento. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu nesse final de semana? E tivemos aqui essa criança que foi morta pela própria mãe, bebê de 2 meses de idade, né, Peregrini? Pois é, Paulo, lamentável, né? E a mulher não era a primeira vez que abandonava essa criança, ela saía sempre para beber e deixava a criança. Dessa vez ela voltou completamente embriagada, pegou a criança, saiu, não sabe para onde ela foi, quando a criança voltou, nos braços dela, estava com hematomas roxos no pescoço e a criança já estava morta. Resta saber agora o que ela fez, como é que ela matou essa criança. Essa mulher gostava de andar adernada a bombordo com um porão cheio d'água, não é isso, Peregrini? Paulo Guerra, gostava de tomar um negócio aí, né, de negócio de cachaça e infelizmente acabou em tragédia. Quem pagou, né, com a própria vida foi uma criança de apenas 2 meses de idade. Peregrini, teve uma confusão em uma feira, 5 mulheres bebendo cachaça, o que aconteceu? Brigaram, Paulo, por causa de novo do tira-gosto, né? Tinha até cachaça, uma garrafa, já haviam consumido uma garrafa, aquele tal de litrão, né? De Pirassununga, e já tinha uma outra, só escutando a conversa. Só que houve uma desavença por causa do tira-gosto. Elas compraram aproximadamente 100 gramas de jabá, nem cozinharam nem nada, e ficavam ali, chupavam o jabá com sal e tomavam a cachaça. Chupava o jabá e comia, até que uma delas deu bobeira, cachorro pegou o jabá e correu pro meio da rua. Cachorro foi atropelado, Paulo Guerra, elas nem deram moral pro cachorro, começaram a iniciar uma briga que se transformou, Paulo, numa situação quase que incontrolável. 5 mulheres brigando por causa de um pedaço de jabá roubado pelo cachorro. Cachorro, quando estava fugindo com o jabá, acabou sendo atropelado. Era muita cachaça, não é, Peregrini? Muita cachaça, Paulo Guerra, pessoal, e 2 dessas mulheres é lá do município de Itacoatiara. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu nesse final de semana na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, pronto socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, não sei se foi por causa de jabá, mas que essa pessoa apanhou e apanhou muito. As primeiras informações dão conta de que o homem que estava brigando é pastor, ele estava passando com a Bíblia debaixo do braço, de repente houve um desentendimento e acabaram brigando. O pastor, conhecido como jabazeiro, acabou apanhando lá na área do bairro Viver Melhor. Uma briga generalizada terminou com a peia, um pastor acabou entrando na peia lá na área do conjunto Viver Melhor. Ninguém sabe nem se é pastor mesmo, Paulo, que agora o cara pegou a Bíblia, botou debaixo do braço e já acha que é pastor. Não é bem assim a parada não, meu irmão, tem que passar por um procedimento, o pastor, quando é pastor de verdade, o cara é do bom, não é esse que qualquer coisa aí já virou pastor, bota uma sandália havaiana, uma calça social, uma camisa de manga comprida, é pastor. Não é bem assim a parada não, o pastor tem que estudar, tem que passar por muito procedimento, e esse pastor que apanhou é daquele pastor falso, apanhou na área do bairro Viver Melhor. Há quem diga que o pastor jabazeiro mereceu a pisa que levou na zona norte da cidade. Pronto socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de uma queda de bicicleta, ele desceu uma ladeira daquela, Paulo Guerra, no Zumbi dos Palmares, daquela que parece uma ribanceira, desceu a ladeira, no meio da ladeira ele perdeu o controle de sua bike e acabou batendo de frente num Fusca. Ele praticamente entrou no carro, quebrou o vidro, varou o Fusca depois de perder o controle da bicicleta. Foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internado. Pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de paulada na cabeça, um homem também deu entrada no Platão Araújo com um balaço
pulso no peito. Ele está entre a vida e a morte. Ele está no bico do urubu. Ele está, vai, não vai, amado. O nome dele é Davi e ele está entre a vida e a morte. O Davi está no bico do urubu. Ele levou essa facada no bairro Jorge Teixeira. Se você conhece o Davi, saiba, ele está no bico do urubu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Assalto. O ônibus da empresa Vega, da linha 458. Um casal entrou nesse ônibus e praticou assalto próximo ao Terminal 3. Os bandidos levaram a renda e pertences de passageiros. Outro assalto a ônibus aconteceu no bairro Tarumã. Ônibus também da empresa Vega, assaltado, ônibus da linha 011 ali da área do Tarumã, terra de mulher valente lá no Tarumã. O assalto foi praticado por um homem que agiu sozinho e fugiu nas matas do bairro do Tarumã. Agora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, as denúncias não param. Uma verdadeira vergonha vem acontecendo na cidade. No cemitério São João Batista e nos demais cemitérios da cidade, o roubo vem acontecendo praticamente todo dia. As famílias que reformam, que colocam lá no jazigo portas de alumínio ou pedras de mármore ou qualquer coisa de valor, os bandidos entram tranquilamente dentro dos cemitérios, vão lá, roubam portas. Pra você ter uma ideia, Paulo, aproximadamente 40 jazigos foram roubados, foram arrombados no cemitério São João Batista. A direção do cemitério, a Secretaria de Segurança precisa tomar uma providência. O negócio está tão feio em Manaus que até os mortos estão sendo assaltados, e no cemitério São João Batista é o principal alvo dos bandidos que gostam de atacar os jazigos daqueles que já passaram dessa para outra, né, Paulo Guerra? Já fizeram a passagem e ainda assim continuam sendo roubados no cemitério São João Batista. Instituto Médico Legal. As notícias do IML agora em destaque no Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um acidente ocorrido no quilômetro 72 da BR-174 na madrugada de hoje. Deixou um homem até o momento não identificado ferido. Ele agonizou por alguns momentos e acabou morrendo. O carro tomba do Instituto Médico Legal já fez o frete do corpo até a sede do Instituto. O homem não foi identificado ainda. Execução no bairro Zumbi dos Palmares. Um rapaz de 23 anos foi cruelmente assassinado quando conversava com a esposa e demais familiares. Isso aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. Ele batia papo na frente da casa dele quando de repente apareceu um carro misterioso. Um pistoleiro, um homem já completamente dominado pelo espírito da morte, chegou e disparou. 1, 2, 3, 10, 12, 14, 15 tiros no corpo da vítima, que acabou morrendo na hora. Repito, o fato aconteceu, o fato deu-se no bairro Zumbi dos Palmares. Mais ouvinte do Jornal da Manhã, Paulo Guerra, atenção! O Justiceiro Fantasma apareceu de novo na cidade e tudo aconteceu assim. O pistoleiro é um homem alegre, ele anda com uma arma de grosso calibre na cintura. Ele passeava pelas ruas do mutirão, arrastando a sandália e assobiando.
O Justiceiro Fantasma estava doido que aparecesse um bandido. E ele apareceu. 2 bandidos chegaram em uma moto, anunciaram o assalto ao Justiceiro Fantasma. O Justiceiro disse: calma que eu entrego tudo. Fez de conta que estava puxando a carteira. Quando puxou, fez de conta que puxava a carteira, ele puxou um revólver calibre 38 e atirou bem no meio da emoção do bandido, bem no meio do coração. O balaço pegou no coração do bandido, que caiu se tremendo, se estribuchando no chão, colocava sangue pela boca, sangue pelo nariz, olhou para cima, piscou pela última vez e não resistiu aos ferimentos. E o bandido morreu. O crime aconteceu no bairro Novo Aleixo, o famoso mutirão. Quem mora no Novo Aleixo já sabe, mora no mutirão. O outro bandido, Paulo, subiu na moto e fugiu desesperadamente. Ai, meu Deus, socorro! Lá vem o Justiceiro Fantasma. Até o bandido falou fino na hora da bala, na ação do Justiceiro, que continuou caminhando após matar o bandido e tomou rumo ignorado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Há pouco mais de 4 meses da Copa do Mundo, Tite divide sua programação entre observar os cerca de 15 jogadores que já se garantiram nela e um outro enorme leque de opções para fechar as vagas restantes. Ele também traça estratégias para os amistosos de março contra a Rússia, dia 23, e a Alemanha, dia 27, últimos antes de convocar a seleção brasileira para o Campeonato Mundial. Em entrevista ontem, o técnico analisou sua equipe e comentou o que considera uma injustiça ocorrida com seu principal jogador Neymar e chamou de fantasminha a Alemanha, com quem o Brasil vai confrontar pela primeira vez desde o fatídico 7-1 em 2014. Felipe Coutinho já havia estreado com a camisa do Barcelona no meio da semana pela Copa do Rei, quando entrou no segundo tempo e esbanjou sua técnica apurada pelo Camp Nou. Na noite de ontem foi a vez do brasileiro iniciar como titular pela primeira vez. Escalado pela direita ao lado de Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi e Suárez, dessa vez o ex-jogador do Liverpool decepcionou. Aliás, toda a equipe do Barcelona acabou não jogando nada, o que sabe nessa 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo assim, na base do sofrimento, os catalães conseguiram uma virada por 2-1 sobre o Alavés e se mantiveram disparados na liderança da competição nacional. E vamos aos jogos de ontem pelos campeonatos estaduais, começando pelo Paulista. Santos 1, Ituano também 1. São Bento 0, Ponte Preta 1. Bragantino 0, Palmeiras 2. Campeonato Carioca. Fluminense 2, Madureira 1. Bangu 0, Nova Iguaçu 0. Macaé 1, Portuguesa 2. Botafogo 1, Boa Vista 0. No Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Patrocinense empataram em 2-2. O Tupi venceu a Caldense por 2-1. O Uberlândia venceu Vila Nova por 2-0. No Campeonato Gaúcho, São José venceu o Grêmio Porto Alegrense por 2-0. No Campeonato Paraense, o Clube do Remo venceu de virada o Paysandu por 2-1. O Tesouro Nacional vai divulgar às 14h30 de hoje as contas do governo central de dezembro de 2017. Até novembro, o rombo já é de 101,919 bilhões. O pior resultado para o período de toda a série histórica, que começa em 1997. E vai entrar em vigor hoje novas regras para planos de saúde de empresário individual. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, tornou mais rígidas as exigências para o empresário
ter um plano corporativo, por exemplo. As micro e pequenas empresas excluídas do Simples Nacional Regime Especial de Tributação têm até quarta-feira para quitarem os débitos e pedirem a reinclusão no programa. De acordo com a Receita Federal, não haverá prorrogação do prazo de adesão ao regime para empresas em atividade. Em 1º de janeiro, a Receita Federal tinha excluído as empresas com débitos no Simples Nacional. Os contribuintes têm duas opções: ou pagam integralmente os tributos em atraso ou pedem o parcelamento convencional em até 5 anos com multa e juros. Nesse caso, a empresa terá de pagar a primeira parcela e manter as obrigações em dia para evitar uma nova exclusão do regime. O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou que a Polícia Militar identificou 5 suspeitos de participar da chacina ocorrida na madrugada de sábado no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. O crime aconteceu após homens armados desembarcarem de veículos e atirarem contra as pessoas que estavam no estabelecimento. Com 14 mortes confirmadas, essa foi a maior chacina registrada no estado. A OAB vai pedir intervenção no estado. Os corpos das vítimas já foram sepultados ontem. A agenda 2018 do presidente Michel Temer está pronta, salvo fatos novos, o que tem sido uma constante nesse governo. Reforma da Previdência em fevereiro, novo ministério em abril e uma decisão crucial em maio. Se será candidato ou apoiará um candidato de outro partido à presidência da República. Certo mesmo é que deve ser alguém que defenda as realizações do governo. Um candidato de oposição vai ter muita dificuldade para falar contra o governo. Entremeada a agenda política, a agenda econômica, na qual 2 pontos são cruciais: a privatização da Eletrobras, a clima para aprovar isso, e as negociações da Embraer com a americana Boeing. A Embraer tem uma simbologia muito grande para o país, mais ou menos como a Petrobras, diz, assegurando que o controle da empresa continuará com o Poder Público Federal. A Comissão de Ética da Presidência deve julgar hoje processos relacionados a 2 vice-presidentes da Caixa. Os processos apuram as condutas de 2 dos 4 vices afastados recentemente, mas já estava em andamento quando Deusdina Pereira, vice-presidente dos fundos de governo e loterias, e Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente do corporativo, foram retirados dos cargos. 6h40. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai intensificar neste ano a liberação de linhas de financiamento para pequenas e médias empresas como forma de estimular a economia. A prioridade será o desembolso para capital de giro e para aquisições de bens de capital. O banco deverá aumentar a concessão de crédito do programa BNDES de Giro, voltado para pequenas e médias empresas, relançado no ano passado. Essa linha de financiamento prevê a liberação de 20 bilhões entre agosto de 2017 e agosto de 2018. Até dezembro, o valor anual poderá chegar a 21,5 bilhões, 3 vezes mais que os 7 bilhões desembolsados em 2017. Apesar de defenderem em conjunto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após seu julgamento, partidos de esquerda afirmam que não pretendem se unir, ao menos por enquanto, em torno de uma candidatura única ao Palácio do Planalto, em especial a do ex-presidente ou de outro nome do PT. PCdoB, PDT e PSOL pretendem lançar candidatos mesmo que, por hora, não figurem no topo das pesquisas. Bruno Mars foi o grande vencedor do Grammy 2018, a maior premiação da música. O cantor levou vários prêmios, 6 deles. Diversas mulheres como Lana Del Rey, Lady Gaga e Miley Cyrus usaram rosas brancas para protestar contra o assédio sexual e pela igualdade de gênero. O Papa Francisco lamentou ontem a violência desumana registrada no Afeganistão, uma referência aos últimos atentados ocorridos no país, como o de sábado, que deixou 103 mortos no centro da capital afegã. As informações são da agência F. Francisco citou a dolorosa notícia do terrível atentado terrorista cometido em Cabul, com quase 100 mortos e muitos feridos durante a habitual oração dominical na Praça de São Pedro. O grupo do ELN reivindicou o ataque com explosivos que matou 5 policiais e feriu 41 pessoas na Colômbia, através de uma declaração que não foi confirmada pela cúpula do grupo e guerrilha nem pelas autoridades. A Frente de Guerra Urbana Nacional do ELN afirmou em seu site ter cometido o atentado com bomba que aconteceu no sábado em um posto de polícia em Barranquilha. 6h42 em Manaus.
A Ação Democrática, um dos principais partidos de oposição na Venezuela, conseguiu reunir assinaturas suficientes para sua reinscrição e para disputar as eleições presidenciais, mas o partido Primeiro Justiça precisará fazer uma nova tentativa no próximo fim de semana. O rio Sena, que atravessa Paris, continuou a subir nesse domingo e levou a retirada de cerca de 1.500 pessoas na região de Île-de-France, incluindo a capital francesa e as zonas ao redor, de acordo com a polícia de Paris. A informação é da agência Xinhua. O nível da água permaneceu em nível elevado na região, onde 240 comunidades receberam alertas sobre as inundações. Cerca de 1.500 cidadãos foram convocados a deixar suas casas, disse Michel Depuech, chefe do órgão policial de Paris. O opositor russo Alexei Navalny, que havia sido detido durante um protesto em Moscou, foi libertado ontem à noite, após um dia em que milhares de pessoas responderam à sua convocação para manifestações contra o que ele chama de pseudo-eleições no dia 18 de março. Considerado o principal opositor de Vladimir Putin, ele está proibido de participar do pleito. Um ataque suicida contra um batalhão do exército afegão em Cabul deixou ao menos 11 soldados mortos e 15 feridos nesta segunda-feira, de acordo com o Ministério da Defesa. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado que deixou ainda 4 terroristas mortos. O ataque contra as instalações de um batalhão perto da Academia Militar Marshal Fahim, no oeste da capital afegã, começou às 5 horas da manhã e se estendeu por 5 horas. 2 terroristas morreram ao detonar explosivos, 2 foram mortos em confronto e um foi capturado com vida, segundo o porta-voz do Ministério da Defesa, Daulat Waziri. Os 10 soldados feridos foram levados para um hospital militar onde estão sendo tratados. O atentado é mais um de uma série recente de ataques no Afeganistão. No último sábado, terroristas usaram uma ambulância-bomba para matar 103 pessoas e ferir outras 235. 6 horas e 44 minutos. No dia 29 de janeiro de 2014, passou a vigorar aqui no Brasil a lei anticorrupção. A partir dela, empresas que praticam por meio de empregados ou representantes atos ilícitos contra a administração pública nacional ou estrangeira passaram a ser responsabilizadas e mesmo punidas com sanções administrativas. Ao longo desses 4 anos, o governo federal iniciou 183 processos contra empresas. Desses 153 foram iniciados em 2017. Os inquéritos já resultaram na aplicação de 30 penalidades. Os órgãos que mais utilizaram a norma para investigar grupos privados foram os Ministérios da Fazenda, com processos 62, de Minas e Energia com 42 e da Saúde com 34 processos. Em seguida estão as pastas da Justiça e Cidadania com 11, Ciência e Tecnologia e Inovação e Comunicações com 9, Agricultura, Pecuária e Abastecimento com 8 e Educação com 6. No fim da fila, Transportes, Portos e Aviação Civil com 5 inquéritos, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão com 3, Desenvolvimento Social e Agrário com 2 e Indústria, Comércio Exterior e Serviços com 1. Apesar do fim do recesso parlamentar, na próxima sexta-feira os deputados e senadores devem retornar a Brasília apenas na segunda-feira que vem, 5 de fevereiro, quando haverá a sessão solene de início dos trabalhos. O motivo é a impossibilidade regimental de haver no mesmo dia da abertura votações na Câmara e no Senado. Como 2 de fevereiro deste ano, data constitucional para fim do recesso de deputados e senadores, cairá numa sexta-feira, a Secretaria-Geral da Mesa do Senado decidiu prorrogar o início oficial do ano parlamentar para o início da semana seguinte. O início do ano legislativo de 2018 será menos solene, já que, diferentemente dos anos ímpares, não haverá eleição dos presidentes da Câmara nem do Senado. Os chefes das 2 casas legislativas são eleitos a cada 2 anos, não podendo ser reeleitos, exceto quando há mudança de uma legislatura para outra a cada 4 anos. 6 horas e 46 minutos. Como o Brasil, um país que detém 13% da água doce superficial do mundo e compartilha a bacia amazônica com outros 7 países, vem enfrentando os desafios de gerir de forma eficiente os próprios recursos hídricos para evitar desperdícios e racionamentos? Este é um dos questionamentos a serem respondidos aos participantes do 8º Fórum Mundial da Água, que acontece de 18 a 23 de março na capital federal. De acordo com Ricardo Andrade, diretor de gestão da Agência Nacional de Águas, ANA, apesar da abundância, o país também enfrenta situações de escassez,
principalmente por causa do contraste na distribuição dos recursos hídricos. Segundo Andrade, a expectativa é de que após o fórum fique marcado nas pessoas o conceito do uso consciente e sustentável da água como recurso indispensável à vida. O público que passar a partir desta semana pelo Centro de Visitantes Paineiras dentro do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, poderá assistir gratuitamente ao filme de realidade virtual Amazônia Adentro. A obra usa tecnologia para desvendar a floresta amazônica, um dos biomas mais importantes do planeta. O filme foi produzido pela organização não governamental Conservação Internacional. Segundo o vice-presidente da ONG, Rodrigo Medeiros, a entidade tem procurado inovar em formas de aproximar as pessoas da natureza, de forma a mostrar sua importância para o bem-estar de todos. A tecnologia de realidade virtual pode, de alguma forma, criar uma proximidade, uma experiência de floresta Desmedeiros. O filme conduz os visitantes pela selva amazônica, tendo como guia virtual o indígena Camanja Panachekung, da tribo Trio do Suriname, que conta um pouco da relação dos índios com a floresta, seus problemas e suas preocupações com a preservação do bioma. 11 minutos de duração, o filme tem a narração em português do ator Max Palmeira, mas há também versões em inglês e em espanhol. 6h48. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. União de Tráfico e Milícia avança no Rio e há novo risco à segurança no estado. A Folha de São Paulo. Após Lula ser condenado, o partido de esquerda põe fim à trégua. O Estado de São Paulo. Ministro da Justiça responde acusações do governador do Ceará sobre chacina. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Apesar do fim do recesso parlamentar, o Congresso só iniciará trabalhos dia 5. Valor Econômico. Marina Silva defende Lava Jato e afirma que justiça não é vingança. Estado de Minas. Aos gritos de fora Gilmar, passageiros hostilizam o ministro do STF. Jornal do Comércio no Recife. PM morre baleado na frente de casa e tem arma roubada pelos assassinos. Fortaleza Diário do Nordeste. Banco é explodido no interior do Ceará e casal é feito refém. 0 hora Porto Alegre. Policial civil morto em assalto e enterrado em Porto Alegre. Brasil Econômico. Brasil fecha mais de 20 mil vagas de emprego com carteira assinada em 2017. Edições impressas locais que chegam à nossa redação, a crítica. Efeito Copa, televisores, explosão na venda de TVs, surpreende varejo. Em tempo. Crueldade. Mulher é suspeita de matar filha de 1 mês em Manicoré. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zagdeg, J.A. e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes começa aqui mais um programa da série Valdir Correia. É outro campeoníssimo de audiência. Bom dia.